Agora vamos falar com o Flamengo, sobre o Flamengo com ele, o Ricardo Lai, que está pedindo passagem aqui no nosso Bom Dia Fox, Lai, porque hoje, segundo consta, é a reunião definitiva para poder colocar todos os detalhes do contrato e o Domenech Torrent ser anunciado como novo treinador do Flamengo, até porque, Lai, eu recebi uma informação ontem que o presidente Rodolfo Landim deu uma cobrada na dupla que está na Europa. Falou, e aí? Vamos acelerar aí, porque dia 9 contra o Atlético Mineiro tem estreia no Campeonato Brasileiro. O Flamengo não pode ficar sem técnico até lá. Bom dia, Lai. Tudo bem, Fábio? Um abraço a você, a todo mundo ligado no programa. É o mandatário, né? É o chefe, é o presidente, ele manda. Mas está dentro daquela previsão estipulada pela dupla. O Bruno Spindel, o diretor de futebol, e o vice-presidente de futebol, Marcos Braz. Aquele prazo de uma semana. Os dois estão indo para Girona, né, a cidade na Catalunha, onde reside Domenech Torrent, para a assinatura de contrato e, posteriormente, o anúncio que deve acontecer ainda hoje, né, faltando apenas os detalhes deste contrato de 1 ano e meio, então vai ser até o fim do mandato do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. O Domenech Torrent vindo ao Brasil, portanto, até o fim da semana, possivelmente junto com os dirigentes do Flamengo. Então, a gente aguarda esse dia, né, de bastante expectativa. Há pouco mantive contato com o próprio treinador, o Domenech Torrent, mas, por enquanto, a cautela, silêncio, nada de declaração antes do anúncio oficial pelo Flamengo. O Domenech Torrent, que foi treinador, o último trabalho dele no New York City, né? Treinou, inclusive, um jogador brasileiro, o Éber Araújo. A gente conversou semana passada com o Éber Araújo, disse que o futebol proposto pelo Domenech é alegre, lindo, nos últimos 30 metros o jogador tem a liberdade toda, né, para driblar, para fazer a sua movimentação. Elogiou também a parte tática absurda, né, do Domenech Torrent, segundo o Éber Araújo, o centroavante brasileiro que ainda joga lá no New York City. É da escola Johan Cruyff, que é seguida pelo Pepe Guardiola, então um futebol alegre, né, segundo o Éber Araújo, e a expectativa dos rubro-negros para esse anúncio ainda hoje. 2 assistentes estão nessa comissão técnica do espanhol, Jordi Guerreiro, que foi assistente do Pablo Matin, principalmente no Sevilha, né, que fez uma boa campanha no Sevilha, e o outro assistente que estava com ele no New York City é o Jordi Gris. Então, são 2 por enquanto, mas ainda falta esse anúncio. Talvez preparador físico também está na discussão, para que seja também dessa comissão técnica espanhola do Domenech Torrent, ex-assistente de Pepe Guardiola por mais de uma década. Flavinho, o que fica bem claro, né? O que fica bem claro, e a gente tem dito aqui também no Bom Dia Fox, é que o Marcos Braz, ele está priorizando a ideia de jogo, independentemente do currículo. Que apesar de todas as recomendações e toda a história que o Domenech tem, ele ainda é uma incógnita como técnico de futebol. A amostra ainda é muito pequena, tendo comandado somente o New York City, né? Você tem toda a razão, Calheiros. Mas assim, eu sei que tem gente que fica ansiosa para que o técnico saia logo, a tal da fumacinha branca e tudo mais, mas pelo menos o Flamengo está fazendo uma coisa que é muito rara, eu diria quase inédita no futebol brasileiro, em que dirigentes contratam técnicos para suceder o outro, que não tem absolutamente nada a ver um com o outro. O exemplo maior é o do São Paulo, que saiu, sei lá, do Osório para o Balsa, né? Aquelas coisas meio loucas. Então, pelo menos o Flamengo tem na cabeça uma filosofia de jogo que foi implantada pelo Jorge Jesus, é coisa recente também, porque o Flamengo também vinha de Muricy para... quem era mesmo? Depois do Muricy foi o Zé Ricardo, para depois vir o Barbieri, para depois vir o Rueda, para depois não sei quem, o Abel, quer dizer, não tinha nada a ver uma coisa com a outra, né? Agora o Flamengo tem na cabeça
uma forma de jogar futebol que ele quer que seja implantada ou tenha uma continuidade, e encontra no mercado alguém que tem ideias parecidas. Isso faz todo sentido, isso é difícil de a gente encontrar no futebol brasileiro. Agora, você tem toda a razão quando você diz que é uma aposta como técnico. O cartão de visitas do Domenech é o fato de ter trabalhado com o Guardiola, de ter participado de alguma maneira do trabalho do Guardiola, que prega um futebol parecido com aquilo que o Flamengo quer, com aquilo que o Jorge Jesus colocou e impôs ao Flamengo. Então, faz sentido esse tipo de contratação. Agora, uma aposta. Agora, qualquer um seria uma aposta, Calheiros, porque o Jorge Jesus foi uma aposta. É uma aposta que pode dar certo, que pode não dar certo. Isso aí não tem jeito, o tempo que vai dizer. Mas eu digo, é uma aposta porque o Flamengo está agora desbravando um mercado europeu que os clubes brasileiros nunca desbravaram dessa maneira. Vamos ver o que vai dar. A escolha parece fazer sentido, né? Isso que eu quero dizer. Faz sentido mais pelo estilo de jogo do que propriamente pelo nome escolhido. Agora, uma coisa é certa, né, Lai, nesses seus detalhes finais do Flamengo, ele já chega com a assinatura, o carimbo Rafinha, né? Porque o Rafinha falou, pode trazer, que foi grande o trabalho dele ao lado do Guardiola no Bayern de Munique, quando o Rafinha jogava por lá. Exatamente. O Rafinha, que no fim de semana deu entrevista à ESPN, até fez em tom de crítica, né, essa busca por um treinador, né, estrangeiro, porque tem que ser um treinador estrangeiro, valorizando os técnicos do Brasil, mas, por outro lado, elogiou o Domenech Torrent, com quem o Rafinha trabalhou, como você disse, no Bayern de Munique. Então, são essas referências importantes, além, é claro, do selo Pepe Guardiola, tem a pouca experiência comandando, né, time de futebol mesmo, né, sempre como assistente. No New York City fez uma boa campanha, uma campanha histórica, levou a equipe à semifinal da Conferência Leste. É claro que é um balizador, mas como o Flávio Gomes falou, é uma ideia de jogo, né, seguir na mesma linha do Jorge Jesus. O brasileiro que foi jogador do Domenech no New York City, ele disse, olha, tem tudo para seguir o trabalho feito pelo Jorge Jesus, porque a filosofia de jogo ela se assemelha e muito. Claro que cada técnico tem a sua particularidade, o seu método, mas o jeito ofensivo, a posse de bola, a marcação-pressão, isso os dois, né, Jorge Jesus e também o Domenech Torrent, compartilham dessa mesma ideia. Maravilha, valeu demais, Ricardo Lai, pelas informações ao vivo aqui do Flamengo. Valeu demais, Flavinho, Flávio Gomes. Até a próxima, boa sorte